Então, gente que acompanha esse canal aqui, né? Todos os inscritos. Continuo com a voz aqui um pouquinho com problema ainda, mas ainda estamos aqui, né? Estamos aqui e eu queria trazer para vocês hoje. Eu vou ver, né, se o áudio estiver se estiver compreensível, eu vou colocar o áudio. Se estiver muito difícil de me escutar, aí eu vou desconsiderar, vou descartar esse áudio. O que eu queria trazer para vocês hoje é justamente é, a respeito, eu tive até que dar uma pausa aqui para poder lembrar a respeito de que era que eu queria falar, que eu tinha até esquecido que eu ia falar, que eu tinha pensado hoje para poder comentar. E, e talvez até tenha um pouco a ver, né? Esse esquecimento que talvez nem tanto a ver assim também, né? Que é a questão da desistência, né? Quanto antes a gente desistir da vida, melhor. Né? Peraí que eu vou explicar um pouco melhor como que é isso, né? Desistir, você vê o seguinte, né? Eu queria vir aqui hoje trazer um assunto, né? O assunto que eu quero, né? O assunto que eu tinha pensado e que eu desejaria trazer para vocês, né? E muitas vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, que as coisas aconteçam do nosso jeito, que as pessoas sejam do jeito que a gente quer, que a gente deseja. E a gente quer controlar tudo, a gente quer manipular tudo. E, e é aí que tá, né? Porque assim, isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. E limitante também. Porque a gente acaba perdendo, além de perder energia, perder tempo, nos esforçar bastante, além da medida até, para controlar, para dar conta de tudo, né, para ser aquele super-homem, super-mulher, que vai dar conta de tudo, que vai fazer tudo, e vai dominar tudo. E, e é aí que pega, né, gente? É aí que tá, porque a vida, ela mostra pra gente o quê? Que é do jeito dela. A vida não é o que a gente quer que ela seja. A vida é o que ela é. Então a vida não é na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito. E é isso que eu tenho visto, né? Que muitas vezes eu vou falhar sim, muitas vezes eu vou errar sim, muitas vezes eu vou fracassar sim, vai dar errado. Isso vai acontecer muitas vezes. E tudo bem, né? Tudo bem se eu não der conta, tudo bem se eu não conseguir entregar no prazo, tudo bem se as coisas não forem como eu quero. É claro, né, gente? Eu estou falando aqui, não é pra gente ser irresponsável, pra gente não ter mais compromisso, pra gente não se preocupar mais com as coisas, não tentar fazer as coisas corretamente. Não é isso. Né? Isso que é importante, que fique bem claro. Né? Desistir da vida, entreguei a vida, não quero mais saber da vida. Não é isso. Isso aqui também, esse título desse vídeo, desse áudio, poderia ser também o soltar. Né? Você continua vivendo, fazendo o melhor que você pode fazer, só que no entanto você é, você entregou, né? Talvez desistir não seja bem a palavra, mas você entregou. Você viu que a vida ela faz parte de algo muito maior do que você, né? Muito mais amplo do que você, que tem uma série de variáveis ou de fatos, de circunstâncias, de situações que você não controla,
que você não, que fogem do seu alcance, fogem da sua mente, né, das possibilidades aí que a sua mente pode imaginar, pode supor, vai muito além, né, vai muito além de tudo isso, das ferramentas que a gente possui, né, muito além do nosso eu. Até por isso que as pessoas querem esse controle hoje em dia absurdo, esse controle sobre tudo e todos, né? Manter, prender todo mundo, segurar tudo, controlar tudo, que é o que a gente tem visto. Isso vai levar todo mundo à loucura, vai levar todo mundo ao soltar, né? Na verdade, né? De um jeito ou de outro, quanto mais você prende, quanto mais você põe força para segurar, para controlar, para dominar, mais escapa pelas suas mãos, né? Isso é que está acontecendo hoje. Para quem vê, né, para quem tem olhos, vê isso, né? Tem uma força querendo pressionar, querendo dominar, querendo impor, e a outra força também que só quer liberar, né? Não quer responsabilidade, não quer compromisso, só quer liberar, só quer viver no mundo das nuvens, né? Não quer vir para a realidade. E será, né? O que seria o certo? É uma coisa ou outra, né? Nenhuma das duas. Nenhuma das duas, né? É o que a gente está falando, né? Você fazer o que tem que ser feito e entregar e confiar e desistir de fulano tem que gostar de mim, ciclano tem que agir assim, beltrano tem que pensar assado. Porque se você quer isso, você quer dominar. Você quer dominar, você quer que as pessoas sejam do jeito que você quer que elas sejam. E não que elas sejam do jeito que elas são. E, e é o poder, né, gente? É o poder que a gente elege, né? A gente acha válido, a gente aplaude, muitos de nós precisa, muitos de nós quer, muitos de nós defende, né? Acha que não tem como ter uma vida, que a vida não seria possível se não tivesse alguém dominando, né? E isso é uma enganação, é uma ilusão, é uma ilusão. A gente pode sim dar conta do recado, cada um de nós tendo um pensamento mais amplo sobre as coisas, né? Não um pensamento reducionista, porque a gente está interligado, está todo mundo conectado, está um dependendo do outro, um precisando do outro, da colaboração do outro para atingir os próprios resultados, os próprios sonhos, realizar os próprios sonhos. Então, por que não ter uma ação que visa você obter as coisas que você deseja, que você quer, que você precisa, sem prejudicar o outro, aceitando o outro da maneira que o outro é? Da mesma forma o outro, ter uma atitude física, mental, emocional, espiritual, de agir de forma a obter o que deseja e também sem te prejudicar. Né, gente? Isso é possível? Claro que é possível. Isso não é uma utopia. Basta que as pessoas vejam as consequências que a forma como elas têm vivido, como elas têm agido no mundo, está fazendo mal umas às outras, né? E ninguém está saindo ganhando efetivamente, né? Você tem aí algum prazer, alguma satisfação, né? No último áudio eu falei sobre prazer, que são prazeres efêmeros, satisfações fugazes, que em vista do prejuízo, que em vista da dor que é sentida, é um valor muito alto, muito caro a ser pago, se a gente for falar da quantidade de prazer, né, da quantidade de felicidade que se tem, em vista de toda a desgraça que a gente acaba colhendo desse comportamento nosso, dessa atitude, das atitudes nossas do dia a dia, ou no dia a dia. Então a gente não parou para refletir ainda, né? Como diz aquele versículo, né? Eles não sabem o que fazem, né? Você já parou para poder pensar por que você age como você age? O que está te levando a agir da maneira que você age? Você tem colhido resultados? Tem sido benéfico para você? Né? Não estamos nem falando do outro, né? A gente está falando ainda só do eu, né? Imagina se a gente for falar do outro, né?
O que você faz, seja no serviço, na família, com os amigos, enfim, né? Tá agregando algo ao outro, né? O que que você diz, o que que você sente a respeito do sucesso do outro, a respeito da realização do outro, da felicidade do outro, né? Se nem a sua própria você tem observado, você tem dado atenção, você tem considerado, né? Porque o sistema imunológico está aí, gente. O sistema imunológico de todos está em jogo. Ainda não pararam para perceber isso, né? Não pararam para observar o que está acontecendo. É aquela história, né? Eu não vou, eu não vou dar detalhes aqui não, mas é aquela coisa. Quem, como diz, né? Quem tem olhos veja. Veja o que está acontecendo com o corpo coletivo. Né? Há um tempo atrás eu falei sobre o nosso corpo, né? Que é um corpo coletivo. Né? A gente tá num corpo, usa um corpo, que é um corpo que é habitado por todo mundo. Né? Parece que está separado, mas não é bem assim. Né? Não é bem assim, de fato. Isso é um conhecimento que está ali, que está assim, escancarado hoje em dia, né? Escancarado, que uns interferem nos outros, uns afetam nos outros, e reações, emoções, sentimentos, pensamentos. E as pessoas não estão se atentando ao que está acontecendo dentro delas, com o sistema imunológico delas. E vai ter, gente, tem preço, tem conta para chegar, tem conta para pagar, né, disso. Das atitudes que a gente tem no dia a dia, de como que a gente tem agido, de como que a gente tem conduzido a nossa vida, a nossa realidade, o que que a gente tem planejado, nossos planos aí para o futuro, né? Mas é aquela história, né? É aquela história. Como é que você está planejando para o futuro em agindo da maneira que está agindo, destruindo a si mesmo, destruindo o próprio corpo? Porque aquelas pessoas não sabem diferenciar o que é uma interferência negativa em si de uma interferência positiva em si. Quem, tá, quem em você ou que em você tenta te prejudicar, que tipo de movimento, que tipo de energia, que tipo de situação que chega até você que não é benéfica, que quer te prejudicar ou que quer te atacar, de uma situação, né, essa situação aí que exigiria nesse caso o uso de alguma força, porque eu acredito o seguinte, o uso da força, o uso da violência, da dor, tem que ser o mínimo possível, porque a realidade não corresponde ao uso da violência, ao uso da dor. Isso é uma interpretação do ser humano, é uma interpretação nossa. E tem gente que está usando e abusando, usando negativamente do uso de violência, do uso de dor, né? Sem necessidade, porque não precisa, né? Quando a gente tem uma mente, uma inteligência, ainda que seja limitada, ainda que tenha suas restrições e, enfim, ela serve para a gente poder pensar, né? Poder pensar, poder testar, né? Muitas vezes eu também tive, usei também negativamente as minhas forças, esse corpo coletivo, que é o meu corpo, né? Que só existe um corpo. Então você vai vendo, você vai entendendo o que funciona, o que não funciona, o que está certo, o que está sendo abusivo, o que tem que ser mudado, corrigido, o que te traz resultado, o que não traz. Então como é que você quer fazer planos para o futuro, destruindo o seu presente, lesando o seu aqui e agora, né? Acreditando que está se vingando de um amigo, né, de um colega, que está prejudicando a namorada, o namorado, né? Que está, sei lá, afetando de alguma forma ao pai ou à mãe, se destruindo ou se auto-sabotando, né? Ou então querendo só a sua realização, né? Se você quer um carro, por exemplo, quem vai construir o seu carro? São os operários de uma grande empresa. Então você precisa deles também. Isso é o óbvio, né? Não estou falando aqui uma coisa complexa. Isso é o óbvio, né? A colaboração, o princípio de que uns precisam dos outros. Isso é a coisa mais óbvia
e observável e, enfim, né? Enfim, uma vez eu escutei o mestre falando e ele falou muito sabiamente que foi aquele guru. Tem vídeos incríveis até, eu até postei aqui no canal. Se eu lembrar, eu coloco aqui na descrição. Que ele tem um vídeo aí dele dele mostrando a exuberância dele, mostrando o quanto ele estava pleno, feliz, numa determinada reunião que eles participavam lá e uma apresentação que eles fizeram, né? Aí colocou uma música por cima e fizeram uma homenagem também a esse mestre que que mostrando a alegria dele, o prazer, a realização, a plenitude, a satisfação, né, com o modo de vida que ele ensina, que ele aplica na vida dele, a filosofia que ele segue, que no caso é o hinduísmo. Enfim, né, gente? Isso pode estar relacionado com a vida na caixinha? Pode sim estar relacionado. Mas enquanto a gente está aqui na caixinha, a gente quer ter o máximo de tudo, né? O melhor de tudo. Em termos de experiências, desafios, também de não só de prazeres, mas também de dificuldades, como eu falei no último áudio, que quem tem que gerenciar e administrar isso, desafios, prazeres, dificuldades é, e, o gozo é a gente. É e não entregar na mão do outro, na mão do mundo, né? Então esse mestre, vou deixar aqui o link. Ele tem muitos ensinamentos, tem muitos ensinamentos bons e eu particularmente eu gosto, gente. Eu gosto, ainda que eu não precise de mestres, eu gosto, é um passatempo, né? Essa coisa do aperfeiçoamento, de se lapidar, de se aperfeiçoar, de se conhecer, de tentar formas diferentes, de perceber a vida, de enxergar a vida e sentidos da vida diferentes. É uma coisa que me atrai muito. Então eu continuo buscando, procurando e assistindo, ainda que eu saiba que tudo isso aí é descartável, tudo isso aí é, tudo é um ponto de vista, né, da pessoa, é uma interpretação sobre a vida, é uma forma de conduzir a vida que pode sim ser válida, como também, né, gente, nada tem tanta importância, tanta necessidade, tanta obrigatoriedade, que tem que ser seguido assim, que tem que ser aquela regra, que não tem outra forma de viver a não ser aquela, né? Nada disso. Né? Vamos ser leves, ser light, né? Sem querer, é, é, como é que fala? É, esqueci a palavra. Quando você pega os fiéis e quer convencer, né? Convencer os fiéis, convencer as pessoas de né, conseguir fiéis para sua igreja ou para o seu templo. Então nada disso, né, gente? Viva, veja o que você quer bom para você, o que é interessante e viva, faça para você, por você e deixe os outros em paz, né, gente? A gente precisa disso e respeitar as escolhas dos outros, o caminho dos outros e viver a nossa vida, viver o que a gente quer. Desde que não esteja afetando ninguém, tá tudo bem, não tem mistério, né? Falta o que nas pessoas? É uma boa vontade, né? Uma boa vontade, uma generosidade de aceitar o outro, aceitar a si mesmo, si mesma e procurar ter mais tolerância com o diferente, com o novo, com o que não é conveniente a nós, ou com o que a gente não tem muita afinidade, né? Tem que ter boa vontade, tem que se esforçar um pouquinho, nem sempre é fácil, mas tem que ter esse esforço, esse empenho, né? Se a gente quer, se a gente quer que as pessoas nos aceitem, temos que aceitar também os outros. Mas vamos voltar ao mestre lá, né, gente, que eu estava falando. Aí num certo que eles falam satsang, né, numa certa reunião lá deles, né, ele fala que a nossa vida ela acontece a partir dos outros, né?
Por exemplo, numa escola que o professor faz de mim um aluno. É na minha família com os meus pais, com meu pai, com minha mãe, que eles fazem de mim um filho, né? Me dão esse papel de filho. É no meu serviço que o meu chefe vai fazer de mim um funcionário, né? Vai me dar esse papel. Então a nossa vida, ela acontece a partir dos outros, né? Então por isso que é importante ter uma responsabilidade com todo mundo, uma integridade, né, de cumprir as palavras que damos a nós mesmos e aos outros, uma responsabilidade de você agir, é, de agir pensando não apenas ou não somente no próprio bem-estar, mas também no bem de todos os demais, porque é, porque você precisa de todo mundo para você poder existir, né? Veja bem, né? Para você poder existir, pelo menos né, enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto para ter as trocas, né? Para ter as histórias, as trocas, as experiências, a gente precisa sim, para ter esse sentido nosso de eu, né? De identidade, ou de individualidade, precisa a nossa vida acontece a partir dos outros, nesse sentido, né? Agora também o Luiz Gasparetto falava uma coisa que é interessante também, né, que ele não precisava dos outros para ser ele mesmo, né, para ser ele mesmo enquanto ser. E essa visão também é interessante, porque se você se isolar, né, aí numa caverna, ou se você for lá para o Himalaia, ou algum lugar isolado, você pode ser pleno também, feliz, sem sem ter necessariamente o outro, né? Ainda que você está na floresta, pode ter um animalzinho ali, você vai precisar de uma fruta, você vai precisar do chão para você poder sentar ou uma caverna para você poder te acolher, né? Então, ainda assim precisamos dos outros, né? Veja como as coisas são, né? Só que dentro de nós é esse ser que é maior, que abrange tudo. E aí vai além, porque para de ter essa visão de dentro e fora, né, em mundo interno, mundo externo, mundo material e mundo espiritual, porque tudo é uma coisa só, né? Tudo passa a ser uma coisa só. Então são aí dois pontos de vistas, né, interessantes, né, de precisar do outro, da vida acontecer a partir dos outros e do nosso ser completo, né, o nosso eu superior, o nosso eu verdadeiro, eu maior, ele já ser suficiente ou autossuficiente em si mesmo. Então é interessante, né, gente? Mas aí, para poder finalizar o que eu estou dizendo, né, a essência desse áudio é o quê? Né? É falar o quê? Pra gente pegar leve com a gente mesmo, caso a gente fale, né, de falhar, né, no sentido de falhar, fracassar, caso a gente não dê conta do recado, ou não consiga atingir um objetivo, um resultado de imediato, no tempo que você propôs, ou do jeito que você queria que as coisas fossem. Então pegue leve com você, né? Se você não conseguir cumprir uma tarefa, ou cumprir a sua palavra que você deu para alguém, né? Tudo bem, né? Entre em contato com a pessoa e diga, olha, eu prometi ter participado do encontro com você aí no domingo, na parte da manhã, mas eu não vou poder ir porque aconteceu imprevistos e tudo bem, né? Fica bem você com você. A pessoa pode não gostar ou ficar chateada, mas você tinha cumprido um compromisso com a pessoa e você entrou em contato e surgiu um imprevisto. E mesmo que a pessoa não goste, você foi íntegro, né? Isso é integridade, né? Cumprir com a palavra que você deu, né? Ainda que você não possa ir, ter a responsabilidade de entrar em contato e avisar a pessoa que não vai poder mais ir, né? Inclusive esse assunto desse áudio é muito do que o guru, né, o Nityananda fala, dessa integridade, responsabilidade, autenticidade também, que é importante a gente ter, né, que são esses pilares que vão garantir aí, inclusive se eu conseguir achar os vídeos dele, eu vou colocar aqui embaixo também a respeito disso. São esses pilares, né, integridade, autenticidade, responsabilidade, enriquecer os outros. É isso que vai trazer a sua completude, que vai trazer a sua saúde mental até.
Então, se eu encontrar esses áudios, eu vou deixar aqui para vocês. E então, gente, assim, né? Peguem leve com vocês, não sejam tão perfeccionistas, que é o que eu tenho tentado para mim nesses últimos dias aí, nessas minhas últimas reflexões que eu tenho feito, de pegar leve comigo, por quê? Porque eu dependo do coletivo, eu dependo do entorno, né? É aí que eu quero finalizar e ligar todos os assuntos que foram falados, né? Eu dependo do entorno, eu dependo dos outros também. Assim como eles dependem de mim, eu dependo também dos outros. Eu digo no dia a dia, no convívio, em sociedade, em família, nas trocas, nas relações, nas experiências. Então, não adianta eu querer, né, até um pouquinho, né, de pretensão, de vaidade, de arrogância que a gente tem, de querer abarcar tudo, né, de querer dar conta de tudo sozinho. Então vamos olhar para isso, né? O convite aí para você poder refletir se você também não está agindo dessa forma. Quer abarcar tudo, dar conta de tudo, conseguir tudo sozinho, né? Em detrimento do outro, que você também precisa do outro, como eu falei aqui durante esse áudio. Então vamos pensar nisso, né? E faça a sua parte, faça o que você pode, o que está ao seu alcance, nas suas condições, dê o seu melhor do seu jeito e o resto, entregue, confie, é, desista, mas desista no sentido de controlar cada passo, cada processo, cada ponto, cada pormenor. Isso aí você não vai conseguir, pode até te deixar maluco. Você não vai controlar cada circunstância, por menor que ela seja, né? Então confie, entregue, deixe que as coisas aconteçam a partir da sua ação em que você fez o máximo que você pôde. Tá bom, gente? Então, vamos entregar para a vida, né? Fazendo a nossa parte e o restante entregar para a vida poder se encarregar do restante, né? Porque nós sozinhos nós não conseguiremos nada, nós não chegaremos a lugar algum. E é hora da gente ver isso, porque o corpo, emoção, a mente, sentimentos, está cobrando isso, está cobrando esse entendimento, essa observação, esse entendimento da realidade, essa observação de si mesmo, essa observação do outro, está sendo cobrado da gente, está sendo cobradas, né, ou cobrado da gente esse entendimento, porque a gente está num ponto, ao meu ver, é, da civilização ou da humanidade, onde a gente ou vai se ajudar e vai ter um entendimento mais amplo da vida, da realidade, da nossa condição como ser humano, ou a gente vai se autodestruir, ou a gente vai acabar com tudo e, e aí, possivelmente, como a vida é eterna, a vida não acaba, né? A energia não desaparece, aí pode ter a separação, né? Cada um vai para uma outra realidade, enfim, né? Podem ter muitas possibilidades aí, né? Viver num outro planeta, é, ou se fundir a esse absoluto, a esse todo, a esse tudo, viver na forma, viver sem forma, com corpo, sem corpo, né? Viver com aqueles que você tem afinidade em termos de energia, em termos de vibração, em termos de interesses em comum. Então tem muita coisa que está em aberto, né? Tem muita coisa que está sendo, ao meu ver, é, que vai ser decidida, que está sendo decisiva para o coletivo, para todo mundo, né? Porque podem ter certeza que a dor, o sofrimento, é, a tribulação, ou a dificuldade, ou a violência, tudo isso é feito na medida em que é necessário, na medida em que é importante e que vai ser fundamental para o crescimento, que vai favorecer uma maioria, que vai ser bom individualmente para uma maioria, que vai te fazer crescer, que vai te fazer agir, que vai te fazer amadurecer, que vai te fazer sair da preguiça, do comodismo, do conforto, que vai te levar adiante. É por isso que a violência é permitida e é aceita, né? É por isso que o mal
o que é chamado mal, né? Ou o que é chamado a dificuldade, enfim, né? Por isso é que é permitido. Só que tem um limite para isso, né? Isso aí não vai correr bambo para sempre, né? Porque eu posso dizer para vocês assim, com total segurança, de que eu sei intimamente, eu tenho dentro de mim as respostas, e aí não foi mestre nenhum que falou, não vi em lugar nenhum, não estou falando o que eu acho, estou dizendo o que eu sei. Eu tenho certeza absoluta que o que rege, o que comanda, é uma força de amor que é maior do que tudo, né? Isso está dentro, não é poesia, não é, é um amor que é material até, né? Não é amor abstrato, sem, né? É uma coisa que é concreta, que é material, né? Que está aí no seu corpo, né? Que se você der espaço, se você é, permitir, você vai sentir também, né? O amor da vida por você, né? No centro do seu peito, no meio do peito, você vai ver o quanto que a vida derrama amor, graça, encantamento, beleza, prazer, alegria de viver. Mas para isso tem que dar espaço, para isso tem que permitir, para isso tem que querer sentir isso, tem que querer se encontrar com isso, que você pode ver, pode sentir, pode constatar que tudo isso que eu estou dizendo aqui é real, né, é verdadeiro. Não é imaginação, não é em outra vida, não é é aqui e agora, dentro de você. E você pode sentir, você pode se permitir. Você pode querer encontrar isso em você, dentro de você, né, com você. Então, com essa certeza a certeza do bem, a confiança na vida, é que que eu posso afirmar, que eu posso dizer que essa violência tem prazo para acabar, né? Então, por isso que a gente tem que interiormente tomar as decisões, né? O que a gente quer viver? Que foi muito que eu falei no áudio anterior, né, sobre o prazer. O que a gente quer viver, né? Quer viver nesse mundo ainda? Quer ter essas experiências? Ou quer ir além? Quer ter uma experiência de mais amor, de mais fraternidade, de mais comunhão, de mais benevolência, que sejam experiências mais de trocas mais afetivas, mais amorosas, mais respeitosas, mais engrandecedoras. Então é preciso refletir sobre isso, né, honestamente, porque não é uma coisa da boca para fora, é uma coisa que tem que estar registrada, não é a palavra, mas comprovada, talvez, não sei, mas assim, tem que estar marcado, marcado é uma boa palavra, tem que estar marcado no seu corpo. O seu corpo, a sua vida, né, o seu corpo, a sua corpo, mente, emoções, sentimentos, eles têm que estar todos sintonizados em um único sentido, em uma única direção, que é para aquilo que você quer viver, seja amor, seja prazer, ou seja ainda passar por sofrimentos, por dificuldades, pelas experiências desse mundo. Mas você tem que ser total, você tem que ser completo, você tem que ser integrado totalmente. E é isso que vai definir. É isso que vai definir se você ainda vive mais experiências na Matrix, no mundo, nesse mundo ou em outro planeta, ou se você pode ser esse amor que você é, e você já é. Mesmo que você opte, né, acabe optando por viver mais experiências, você sempre foi, você é e sempre será o amor. O amor, a alegria, a paz, está tudo aí dentro de você, né? E quando você vive isso, você tem essa certeza, essa segurança que nenhum livro vai te dar, nenhum professor, nenhum mestre, nenhum canal de YouTube vai te dar. Porque está dentro de você e você sabe, você teve a experiência, você viveu. Então é importante que você se conheça, né? Um dos motivos desse canal é autoconhecimento, que você se veja, se conheça e se permita, né? Se permita ser o que você é, da maneira que você é, aceitando-se, perdoando-se, tá bom, gente? E entregando, né? Entregando, confiando, desistindo daquilo que você não soltando, né? Soltando
aquilo que você não controla, não tem domínio, ou não sabe, ou não consegue no momento, e deixando as coisas acontecerem, as coisas fluírem da maneira que elas têm que acontecer e não do jeito que a gente quer, né? Que a gente quer impor, do jeito que a gente quer. Porque é esse eu nosso, esse eu menor, que pensa assim, né? Ah, eu vou optar, eu vou escolher por, por viver o amor. Achando que é uma coisa simples, né? Que basta falar, eu quero viver o amor, quero viver a alegria, quero viver. Mas e tudo que está apegado, agarrado, né? Incrustado aí no corpo, né? Toda a dor que está aí, todo o sofrimento, angústia, tristeza e tudo isso, como é que faz, né? É energia, está vibrando, está pulsando. Então não é simplesmente da boca para fora, não é um passe de mágica, uma varinha mágica, não é nada disso. Tem que ter trabalho, tem que ter esforço, tem que se ver, tem que se observar, tem que cutucar a ferida, tem que rever uma série de coisas. Então não é da noite para o dia, né? Então é preciso refletir nisso e trabalhar-se, ver-se, perceber-se, observar-se, conhecer-se. Não é simplesmente, ah, eu sou o amor então, agora eu sou o amor, tudo é luz, tudo é paz, gratidão. Não é assim, gente. É preciso trabalho, empenho, estudo, dedicação, dia a dia, e passando pelas tormentas e fundos do poço. É um caminho. É um caminho para si, né, para dentro, né, para você mesmo, para dentro de você, interior, interior. É preciso, é necessário, né? Não é simplesmente desistir de tudo, soltei, né? Mas e o sentimento? E o que está lá no fundo, o que está abafado lá? Tem que olhar essas questões, tem que olhar essas coisas, né? Tem que se despir dos preconceitos, tem que acolher, às vezes, ideias ou formas das outras pessoas pensarem, ou viverem, ou perceberem a vida, que são completamente opostas às suas. Então requer bastante trabalho, bastante empenho, né? Requer um esforço aí. Né? Não é simplesmente soltar e entregar e confiar e sem olhar para as coisas, sem olhar para você mesmo com mais detalhe, com mais amor até, né? Com mais carinho, mais consideração. Tá bom, gente? Tá feito o convite aí. Tem muitas reflexões para vocês aqui nesse e nos outros áudios para vocês pensarem, refletirem, considerarem. Tá bom, gente? Um abraço carinhoso para todos e até mais.